Valente da Pátria, boa tarde. Aqui Ana Inês Fachin, Movimento Bandeira dos Fortes, Asbrapa e Bento Brasil. Agora 14 horas 22 minutos, 22 de agosto de 2024, em frente ao quartel 6º Becom Bento Gonçalves. O assunto é urgente, é grave, tem vidas em jogo, está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, mas diz respeito a todos nós brasileiros. Eu peço que tu preste bem atenção, entenda a tarefa, vidas estão em risco e dependem disso. Passe adiante este áudio, que é o primeiro de dois. O segundo eu devo enviar nas próximas horas. Obrigada. Nós estamos na iminência de alto risco nos próximos dias ou horas de uma nova enchente no Rio Grande do Sul, que pode ser igual ou pior do que a de maio. Entenda a gravidade do problema e o que tu e eu temos que fazer imediatamente. Eu explico. Gaúchos e gaúchas, de todas as querências, tu já deve ter te dado conta que setembro está aí e é o mês das cheias de São Miguel aqui. No ano passado, apesar dos alertas meteorológicos, a população gaúcha foi surpreendida na noite de 3 de setembro com uma enchente assim avassaladora no Vale Taquariantas. E em maio desse ano, apesar dos alertas meteorológicos, de novo a população gaúcha foi surpreendida com mais de 700 milímetros de chuva em apenas 3 ou 4 dias e uma enchente muito pior. Mais uma vez, a população de todo o país foi chamada a ajudar e o povo brasileiro ajudou. Bom, entre junho de 2023 e maio de 24, ou seja, 11 meses, aconteceram 10 eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. E a enchente de maio escancarou a ineficácia do poder público estadual e federal em prevenir, evitar ou mesmo minimizar uma nova enchente extrema que de fato ocorreu em maio em 5 ondas. E ainda estamos recolhendo destroços, tem milhares de pessoas ainda sem nem onde morar. Tem chovido o inverno todo, a terra está encharcada. E o que vem sendo feito até agora de concreto pelo poder público para não haver novas enchentes aqui? Estudos, aliás, caríssimos, para obras caríssimas sobre possibilidades ou não de desassoreamento e dragagens de rios. O governo do estado lançou no dia 29 de julho um programa para municípios com prazo para recebimento de propostas de prefeituras até 27 de agosto e aí a divulgação dos 45 projetos selecionados só no dia 15 de setembro e a formalização burocrática disso até 6 de novembro. Ou seja, quando só então os tais 45 projetos selecionados vão poder iniciar seus trabalhos. Tá entendendo? Só que setembro tá chegando, é daqui 8 dias, tá? E as cheias de São Miguel, segundo engenheiros especialistas em hidrologia, hidráulica, geologia, geotecnia, pedologia, geomorfologia, licenciamento ambiental e agronomia com ampla experiência, já existe a previsão de uma nova enchente de setembro que poderá inclusive superar de maio de 2024, sem que nenhuma obra efetiva de contingenciamento tenha sido concretizada. Certamente todos nós desejamos que as previsões estejam erradas, mas os especialistas alertam que se chover 300 milímetros em 3 ou 4 dias em setembro agora, que é a média normal, em maio choveu mais de 700 milímetros, se chover só 300 milímetros, será o suficiente para termos a reprise da tragédia de maio desse ano. Além de colocar vidas em risco, se isso acontecer, o que restou da indústria gaúcha vai embora também. Não dá para a gente correr o risco de passar por tudo isso de novo pela terceira vez. É vital que tenhamos aprendido a lição. O povo pelo povo, nós temos que agir e não mais só reagir. Nós não podemos esperar pelo Estado, por alternativas que não vão chegar a tempo. A nossa referência precisa ser a ponte de Nova Roma. Assim, nós cidadãos gaúchos, nós fomos em busca de um projeto de contingenciamento e enfrentamento a novas enchentes para ser executado de forma emergencial. Nós nos reunimos com engenheiros e técnicos experientes que compreenderam a missão e formataram em conjunto um projeto inspirado no modelo histórico e referencial da Ponte de Nova Roma, prevendo etapa emergencial, curto prazo, médio prazo e longo prazo, para nós podermos, de imediato, se não impedirmos uma nova enchente em setembro, pelo menos minimizar o seu impacto na população e nas empresas gaúchas. E este projeto foi feito, está pronto. A Associação Atlântica, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, foi escolhida para abrigar o projeto. Já está subscrito, inclusive, por várias entidades civis representativas do povo gaúcho e está conclamando gaúchos e gaúchos de todas as querências a agir com a sua força em favor desse projeto urgente que vem de baixo, vem do povo pelo povo.
Tá? Nós temos poucos dias pela frente e nós precisamos executar a etapa emergencial imediatamente. Ela é eficaz, como são as grandes soluções, e é possível de ser executada em apenas 12 dias. E mais, essa etapa emergencial do projeto é um processo natural que devolve à Lagoa dos Patos e à Lagoa Mirim e ao Lago Guaíba o que lhes foi tomado pela ação humana lá atrás. Enquanto o Estado já gastou milhões e milhões em estudos para umas obras futuras, faraônicas, e pretende gastar muito mais, o projeto desta equipe competente, formada pela iniciativa do povo gaúcho, garante que a cota de inundação do Guaíba não passe de 3,5 metros, ou seja, abaixo do nível de inundação, que é a partir de 3,6 metros, num investimento, pasma, de apenas 7 milhões. Tá? A entidade que abriga o projeto já mostrou o projeto completo para diversas entidades representativas gaúchas, empresariais, profissionais liberais, deputados, tanto estaduais quanto federais, Câmara de Vereadores de Porto Alegre, órgãos ambientais, enfim, já é de domínio público. E se a etapa emergencial desse projeto natural, econômica e eficaz não for realizada a tempo, antes de uma enchente possível e iminente em setembro, ninguém poderá dizer que não tinha como prever ou que não tinha como fazer a tempo. Tá? A equipe de profissionais que dominam os conhecimentos sobre o regime das Lagoas Mirim e dos Patos analisou todos os dados e comparou várias fontes e ficou claro que a bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos está 2/3 no Rio Grande do Sul, 1/3 no Uruguai e a sua foz fica nos moles em Rio Grande. Essa foz, saída para o Oceano Atlântico, tinha anteriormente uma largura natural, tá, de 3.200 metros. Com a construção dos moles, a foz foi reduzida e mais reduzida ainda com o alongamento dos moles em 2010. Hoje, daqueles 3.200 metros naturais de largura da foz original, sobram apenas 550 metros. Um estreitamento provocado artificialmente, não compensado, que a natureza está cobrando com juros. De alguma forma, esta compensação precisa existir. Sem isso, o problema não se extingue. Mas isso não significa dizer eliminar os moles, tá? De jeito nenhum, muito pelo contrário, e nem afetar a navegação. A equipe constatou também que a chuva na bacia da Lagoa Mirim não termina na divisa do Brasil com o Uruguai, como equivocadamente passou a ser considerado por outros pesquisadores até hoje. O fato é que esta imensa área também deságua na Lagoa dos Patos, em Pelotas, contribuindo para o represamento da água a montante da Lagoa dos Patos, que vem do Guaíba. Toda essa situação é agravada pelas elevações da maré do Atlântico, fato que ocorre em maio e junho, quando a corrente do litoral do Rio Grande do Sul passa a ter a direção sul-norte, e em agosto e setembro, quando a corrente muda para norte-sul. Esta elevação, por conta das marés, fica bem visível no litoral. A gente tem como ver, porque a faixa de areia na praia fica de mais ou menos 100 metros no verão e mais ou menos 50 metros no inverno. Também foram analisados 2 estudos feitos pelos alunos da FURG e pelo IPH da URGS. A equipe deste projeto concorda com os estudos dos alunos da FURG quando afirma que o prolongamento dos moles em 2010 aumentou a vazão de vazante na Lagoa dos Patos, e isso é muito grave, pois provoca a fuga de água doce para o mar nos períodos de seca prolongada. Também concorda com esse estudo onde aponta que esta mesma obra provocou interferência relevante na distribuição de larvas, de peixes, crustáceos, etc. Porém, não concorda com o estudo do IPH URGS no ponto em que ele afirma ser o vento quem inverteu o fluxo do Guaíba quando da tempestade Iecacã nas cheias de maio de 2022. Mas a equipe entende que a tempestade também teve influência no resultado do estudo, provocando a elevação da maré no Oceano Atlântico. Isso provocou o agravamento da enchente em Porto Alegre. E eles concordam ainda com o estudo dos alunos da URGS de que o assoreamento da bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos provoca a redução do volume de água doce, prejudicando o equilíbrio do ciclo de vida dos peixes e agravando o efeito das chuvas extremas. A solução emergencial possível de ser executado a tempo, neste momento, é provocar o aumento da vazão de saída da Lagoa dos Patos com calha extravasora, que se abre assim que a água chega a 1 metro de altura acima do nível do mar, ficando aberta na vazão de enchente 24 horas por dia até que aconteça o equilíbrio da vazão nos moles. Neste momento, ela se fecha imediatamente de forma natural, pelo efeito das ondas na linha de praia. É um processo natural, eu estou enfatizando, tá? Veja bem, considerando que a redução de vazão de saída da Lagoa dos Patos nos moles em Rio Grande represa a água montante e reduz a velocidade do líquido, provocando o assoreamento da Lagoa dos Patos, considerando que a cota de nível do Guaíba em Porto Alegre hoje está em torno de 2,80
metros, faltam só 70 centímetros para atingir a cota histórica de 3,5 metros, e as chuvas que sempre ocorreram em setembro acima da média irão no próximo mês provocar certamente que essa cota seja mais uma vez ultrapassada, considerando que bastarão as chuvas regulares de setembro para tornar insignificante o orçamento da etapa emergencial deste projeto, se comparado com os danos que vão ser causados pela consequente cheia. Considerando que é preciso executar imediatamente a etapa emergencial capaz de minimizar a tempo os impactos da provável e iminente enchente de setembro, considerando que os trâmites governamentais são, via de regra, burocráticos, lentos, e o Rio Grande do Sul já percebeu que as soluções dos seus problemas passam muito mais pelo modelo Ponte de Nova Roma, povo pelo povo. Considerando que isso demanda estudos absolutamente técnicos e não políticos, nada de partidos aqui. Vamos olhar isso com um olhar técnico, considerando ser este projeto em etapas de acordo com os prazos que se apresentam na natureza, considerando a Lei 9433 de 97, conhecida como a Lei de Recursos Hídricos, PNRH, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento, a qual tem dentre seus objetivos a segurança, a prevenção, a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado dos recursos naturais, bem como as demais legislações ambientais aplicadas para esse modelo, considerando que essa obra é uma necessária remediação ao status quo do canal original de deságue da Lagoa dos Patos, considerando a atual descrença que o povo já tem, porque enxerga toda a crise como uma oportunidade de desvio do erário público, considerando que as medidas apontadas até o presente momento pelos estudos do IPH se mostraram ineficazes, pois falharam em resolver o problema das enchentes, a natureza derrubou tudo o que foi feito, considerando o estudo da professora Elisa Fernandes, da FURGS, em 2005, no qual ela concluiu que o prolongamento dos molhos provocaria a retenção da vazão da enchente, o que de fato ocorreu. Considerando que o projeto da equipe ajuda a trazer uma resposta à pergunta que todos nós estamos fazendo, qual é a origem das enchentes no Rio Grande do Sul, considerando que este projeto é a única opção natural e eficaz e a tempo de ser realizada antes das cheias de São Miguel em setembro, considerando ser uma obra totalmente ecológica, quebrando todos os paradigmas que podem ser abraçados, inclusive pela área de navegação fluvial, considerando que não há o menor risco de água salgada subir pela calha e invadir a lagoa. Famecharo, água doce desce para o mar, nunca o inverso, ela não sobe, né? Considerando que todo o sistema está doente, assoreado, e é preciso retirar esse material para beneficiar o equilíbrio natural, conforme previsto nas etapas de médio e longo prazo do projeto, considerando que são objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou do uso inadequado de recursos naturais, considerando o artigo 3, inciso 3, a linha C, inciso 9, da Lei Federal número 12651, de 25 de maio de 2012, do Código Florestal Federal, e a legalidade deste projeto por tratar-se de utilidade pública e de interesse social, previstos pela Lei Federal número 13651, 2012, do novo Código Florestal Federal, e o princípio fundamental da dignidade humana, previsto no artigo 1º da Constituição Federal de 88, é uma obrigação que nós temos de poupar a esse povo a repetição de todo o sofrimento ocorrido e que ainda está presente. Considerando que os dados deste projeto mostram que a etapa emergencial, com custo aproximado de apenas 7 milhões, já irá limitar a cota de inundação em Porto Alegre em 3,5 metros, pois vai estar restabelecendo a cota histórica de inundação que existia antes da construção dos molhos. Considerando, inclusive, o aviso meteorológico de hoje, do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, de tempestade com nível de severidade, de perigo, aviso iniciado hoje, às 12 horas e 1 minuto, risco à saúde, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou seja, 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo, risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. No Rio Grande do Sul, chuvas moderadas fortes com eventuais trovoadas atuam na fronteira oeste, Campanha Sul, Centro e Missões, com tendência de, nas próximas horas,
essas instabilidades se deslocarem para as demais regiões, nós precisamos compreender a urgência do projeto na sua etapa emergencial. E essa etapa prevê o seguinte: abertura de calha extravasora em São José do Norte, quarta seção da Barra, 5 metros de largura por 700 metros de comprimento, custo R$1 milhão, tempo de execução 2 a 3 dias. Essa medida emergencial, ela não impede, mas ela minimiza o efeito das enchentes, aumenta a vazão da lagoa para o mar e retarda a enchente em Porto Alegre e cidades vizinhas. Diminui também a altura das águas que vão subir de forma mais lenta e gradativa, tá? E afeta, sim, também já o Vale Taquariantas também. Tá? E o Vale dos Sinos. Abertura da calha extravasora ao sul de Bojuru, entre a praia e a BR-101, sem destruir a BR. São 500 metros de largura, 4 quilômetros de comprimento, custo 6 milhões, tempo de execução 12 dias. Essa medida emergencial tira muito da vazão, ainda não é suficiente para resolver todo o problema que está previsto nas etapas de curto, médio e longo prazo, mas reduz bastante o nível da Lagoa dos Patos. A quantidade de água vai eventualmente romper a BR-101, mas vai ser melhor isso do que os problemas na Grande Porto Alegre. Além da etapa emergencial, o projeto completo prevê execução na prática de obras a curto, médio e longo prazo. Boa parte já estão orçadas, que eu não vou detalhar aqui agora, tá? É muita coisa, mas eu já analisei, é muito bom e é enxuto diante do que se tem visto em planos de investimento no governo, só em estudos, mas são milhões, né? Aqui são pouquíssimos milhões, né? E o governo só em estudos, nem vou comentar. Então, Valente, tu também agora está ciente e precisa passar adiante essa informação. A etapa emergencial tem que ser executada imediatamente e nós temos que estar alerta, com ou sem governo, o povo pelo povo, que foi o que nós aprendemos, é o modelo Ponte de Nova Roma. Assim que a entidade que abriga o projeto liberar, eu faço o segundo áudio. Se não houver investimento público, eu passo a conta da entidade e nós, povo pelo povo, faremos ela acontecer com ou sem governo, porque Deus é conosco. Amém.